E aí, belezinha? A quinta edição de Dungeons & Dragons finalmente está com data anunciada. exatamente, ela vai sair em breve. E a Wizards of the Coast já liberou as regras básicas. Você consegue encontrar um PDF com as regras básicas no site da Wizards. Estamos colocando o link na descrição do vídeo. Mas enfim, o que mudou nessa edição? Primeiro, o sistema básico é o mesmo. Role um dado de 20 faces. Some com modificadores adequados ao teste. E compare com uma classe de dificuldade, definida por regra ou pelo mestre. Mas agora, algumas coisas influenciam pesado nessas rolagens. Por exemplo, um sistema de vantagens e desvantagens. Agora se você possui uma vantagem ou desvantagem em uma rolagem de testes, isso vai influenciar diretamente no seu resultado do dado. Não apenas bônus ou penalidades numéricas, o dado em si. Agora, se você possui vantagem ao realizar alguma ação, você rola 2 dados de 20 faces e pega o melhor resultado. Se você possui desvantagem, você rola 2 D20 e pega o pior resultado. Eles perceberam que a classe Avenger da quarta edição possuía grande vantagem no que tange acertos, e aí adaptaram a mecânica para tudo e para todos. Mas não é só isso que mudou. Agora, voltamos a ter o nível 20 como ápice da evolução do personagem. E os personagens possuem 4 categorias, ou tiers, de evolução. De nível 1 a 4, eles são aprendizes de aventureiros. Ei galera, vamos invadir aquela caverna de goblins em busca de tesouros! Mas não vamos procurar por armadilhas, eles são goblins burros mesmo. Vocês são gênios! De nível 5 a 10, são heróis locais, podendo se considerar aventureiros de verdade. Galera, chegou a hora de invadir a caverna dos orcs. É verdade? Rápido, não se esqueçam das poções e das magias de proteção. Mas nós não precisamos procurar armadilhas, afinal, são só orcs, não é verdade? De 11 a 16, os personagens atingiram um nível que os coloca como exemplos de suas classes. Companheiros, não se preocupem, eu e minha poderosa armadura de metal vão proteger vocês do perigo. Os dragões cairão perante minhas poderosas magias. Mas são só dragões bobos, né? Ainda não precisa procurar por armadilhas. E de 17 a 20 temos personagens que são temas de canções e exemplos como heróis ou vilões. Companheiros, chegamos no covil de um deus, todo cuidado é necessário. Não se preocupem, minhas magias acabarão com suas proteções divinas. Mas vamos procurar por armadilhas, já perdemos o bardo desta forma. Isso também define o bônus de proficiência do personagem. No Tier 1 é mais 2, depois mais 3, depois mais 4 e por último mais 5. Esse bônus de proficiência será utilizado por todas as classes para a grande maioria das mecânicas das mesmas. Para proteger os meus aliados, eu somo meu bônus de proficiência na minha armadura. Para acabar com as hordas inimigas, eu uso meu bônus de proficiência para liberar as minhas magias. Eu vou desarmar essa armadilha. Mas você é um bardo, você não soma seu bônus de proficiência para isso. Ainda na categoria de classes, voltamos a ter dados de vida. Sim! Pois é, muita gente foi contra, muita gente foi a favor. O importante é que eles estão de volta. As classes voltaram a ter um dado que define o quanto elas ganham de vida por nível e também o quanto elas conseguem curar em algumas manobras. Alguns poderes ou habilidades fazem você curar seu dado de vida. O que significa que uma classe como o guerreiro vai se beneficiar mais da cura do que um mago, por exemplo. Vejo que o mago está machucado no campo de batalha. Entretanto, matematicamente vale mais a pena eu curar o guerreiro. Desculpa, mago, vamos ter que procurar um novo companheiro para nós. Mas para aqueles preocupados com isso, temos uma notícia bem boa. De forma geral, os dados de vida aumentaram. Magos rolam 1d6, enquanto ladrões e clérigos rolam 1d8 e guerreiros rolam 1d10. É uma diferença pequena, eu sei, mas já é algo. Meu Deus, tem Fire Beetles na caverna! Nós somos apenas nível 1! Meu Deus, o que vamos fazer? Não se preocupem, agora magos rolam 1d6 de vida. Mas vamos falar rapidamente sobre magias. A nova edição de Dungeons & Dragons voltou a utilizar magias por nível. Isso vai ser motivo de discussão eterna entre jogadores de Dungeons & Dragons. É sério, gigantescas. Discussões tão incríveis que nós vamos fazer um vídeo inteiro sobre isso, então vamos deixá-la de lado por enquanto. Bem por cima, essa é a nova edição. Nos próximos vídeos, eles vão falar de aspectos mais complexos, tais como combate, magias e perícias. Então fique atento e não se esqueça de se inscrever no canal. Por hora, boa semana e boas rolagens. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no Facebook e nos seguir no Twitter. E se você curtiu, a gente tem tipo vários outros vídeos. Alguns. É só clicar. Tá feito. Aí. Como é que foi?